Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, o podcast de Zillion sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é a Vera, fundadora da I Want You Happy, uma marca de arte, de quadros que trazem mensagens muito importantes para cada pessoa. Vera, bem-vinda. Olá, Madalena. Muito obrigada por estares aqui. Obrigada eu. Tu estudaste design gráfico, trabalhaste já um bocadinho por todo o mundo, estiveste em São Paulo, estiveste em Nova Iorque, em Londres, sempre ligada a artes e a design gráfico. I Want You Happy foi um negócio que sempre teve aí dentro, é um bichinho que era teu, querias ter um negócio próprio. Como é que tudo começou? Pronto, eu acho que eu sempre tive a tendência para sair fora do baralho. Sim. No sentido em que não sou muito boa com regras, com horários fixos, temos este tempo para criar, agora vão, façam, aconteçam. Acho que nunca me incluí muito dentro desse esquema. Portanto, naturalmente, tinha que encontrar um bocadinho a minha expressão, a minha maneira de ser e o meu trabalho neste contexto. I Want You Happy surgiu quando eu estava em Londres, que foi em 2007, mais ou menos. Nós conhecemos-nos em São Paulo, que foi o meu primeiro estágio. Eu tirei o curso no IAD de Design Gráfico e sempre soube que queria ser designer. Isso foi a parte boa. E o meu percurso todo andou à volta sempre de ser designer. Nunca tive dúvidas em relação a isso. Que é ótimo, não é? É ótimo, foi pelo menos a coisa boa que me aconteceu. Só que eu sou de uma geração, eu fiz o curso em 2000 a 2004. Eu lembro-me da minha aula de lettering, ainda era recortar revistas da Nova Gente. Portanto, basicamente, no meu primeiro estágio em São Paulo, que foi através do Contacto, aquelas bolsas que nos inscrevíamos, foi a primeira vez que tiveram design nessa edição, que foi a 7ª, já vai para em 30 ou 40. Portanto, eu era a primeira designer nessa edição e cheguei a São Paulo e nem sabia ligar um computador. Portanto, o meu estágio foi aprender a ligar um computador, imagina. Porque no IAD nós tínhamos uma cadeira de computação e design gráfico e era tipo o início do Photoshop, o início do Illustrator e só aqueles geeks completamente underground é que dominavam e nós ficávamos todos, uau, tipo, era o máximo. Portanto, imagina, eu acho que faço esta transição muito forte. Brutal. Portanto, quando conhecemos em São Paulo, foi um registro de abrir um bocadinho o meu novo mundo, do que é que acontecia. Tinha 23 anos, 22, 23. E por isso foi a minha primeira experiência internacional. Logo São Paulo, que é uma cidade altamente estimulante, não é? E gigante, com milhões de expressões diferentes. Milhões de estímulos diferentes. Estímulos e identidades, não é? Mas eu ainda era um bocadinho miúda e ainda não estava muito consciente do que queria ser. Queria apenas dominar os programas e lembro-me que até lá na Avenida Paulista fiz cursos de programação, né? Para ver se apanhava o comboio. Mas engraçado porque fui logo parar uma agência espetacular, que foi uma agência pioneira em termos de tipografia. E aí foi o primeiro ponto assente da minha história. Eu adorei tipografia, a letra, o lettering, mensagens, andava sempre à procura de novas letras, como é que funcionava melhor. Eu acho que foi a base sempre de onde surgiu esta ideia. Depois, este programa nós não sabíamos para que país é que íamos, calhou-me São Paulo, mas eu tinha a fisgada de Londres. Londres era sem dúvida o sítio onde eu queria ir, porque eu era fascinada. E agora percebo porquê, porque foi em Londres que surgiu toda esta ideia, que veio associada a esta descoberta pessoal. Pronto, no fundo é isso que se passa. Eu acho que a grande procura foi neste sentido, quem é que eu era, o que é que eu queria fazer. Porque quando cheguei a Londres também foi uma aventura, claro, fui sem um tostão, tipo a dormir em milhares de sofás em casas de amigos e em entrevistas. Foi uma altura também antes de uma crise gigante que foi em 2008. Eu lembro perfeitamente, uma altura em que estava uma data de amigos meus lá, havia trabalhos para os arquitetos, assim para profissões mais fora, decoradores, etc. Havia trabalho para isso. Portanto, havia mercado, mercado, estava a funcionar, estava a tudo mexer. Funcionava, era impressionante. Portanto, quando eu cheguei havia agências de recrutamento a funcionar, que nos inscreviam para entrevistas, havia coisas a dar. Portanto, quando eu fui,
ainda foi nesse apogeu. Depois deu-se a crise no ano a seguir, portanto foi louco. E lembro perfeitamente que fui a uma entrevista em Bond Street, que é uma perpendicular da Oxford Street, também mesmo à filme, tinha feito uns cartões que dizia uma fotografia a dizer "Contact me for an interview", e andei a espalhar por tudo o que era, mesmo à filme, tudo o que era ateliês e escritórios em Londres. Eu entrava, tipo, não sei o quê, posso só deixar isto, e deixava por todo lado. E finalmente tive esta oportunidade e fui dar a este sítio super pomposo no centro de Londres, em Bond Street, sério, e aparece-me o James, que era um Sir, completamente o diretor criativo, o meu inglês macarrónico, porque British accent é todo, e eu, I think that, I believe, com uma coisa bizarra, morri, mas lá se deu uma conversa e ele no fim disse, vá para casa. Mas ele estava a responder ao cartão que tu tinhas deixado? Sim, e ele achou graça, claro. E no fim ele disse assim, não sei o quê, gostei de a conhecer, agora vá para casa, vê se este é um estilo de trabalho que gosta, porque nós o que fazemos aqui são rótulos de garrafas de tudo, do mundo inteiro. Uma agência que existia há 25 anos na altura, isto em 2007. E eu assim, espetei-lhe o dedo, não, você vá para casa, vê se me quer contratar, porque eu quero trabalhar aqui. E depois ele contratou-me e eu assim, Vera, meteste medo, espetaste o dedo para cima, isto não acontece, nós somos ingleses, ninguém faz isto. E eu, não, mas é que eu resultou o trabalho. Imagina, nessa altura entrei, era um estúdio com 8 ingleses e eu, desenhistas, só homens, e eu a única rapariga portuguesa latina. Bombástico. Não, mas aí fiquei durante 2 anos e meio e que foi ótimo, uma escola de vida autêntica. E se trabalhavas rótulos aí, deste asas e asas à imaginação em termos de lettering. De lettering, imagina, era uma escola, e ainda para mais havia desenhistas a fazerem fontes próprias que nós queríamos, ou seja, nós chegávamos e dizíamos, aquilo é mesmo, eles, o objetivo deles é mesmo serem um máximo de autenticidade, portanto eles fazem vodkas russas e whiskies com tudo desenhado à mão, não há nada da internet, não houve nenhuma imagem que não seja autêntica. Nós fazíamos, queríamos isto, daquilo e dali, e estavam os desenhistas a ajudar-nos a desenhar aquilo. Portanto, isso foi espetacular e mais uma vez, e não só a experiência em Londres, não é? Todas as montras, tudo o que é a vivência em Londres, sim, explodir o cérebro. Riqueza criativa, não é? Pronto, acontece que, como sempre, não é? Uma vez realizados os nossos sonhos, começa aquele vazio gigante. E foi um bocadinho isso que me aconteceu. Passado 2 anos e tal, eu encontrei-me em Londres, tipo, e agora? Tinha pai 26, 27, tipo, já dominava aquilo, já tinha os amigos, já tinha aquela convivência do dia-a-dia, ida ao pub, não sei o quê, e começou a ser uma zona de conforto demasiado confortável. E um vazio, tipo, quem sou eu, o que é que eu quero fazer? Que, tipo, não, quero estar em escritórios o dia todo, quero... pronto. E estas começou essa busca e essa procura. Exato, e eu sempre tive uma educação católica, religiosa, mas foi uma herança de família, uns costumes de ir à missa, etc. Mas deixei completamente, assim que comecei este mundo de viver fora, nunca mais, não tinha esse registro em mim. Quanto muito ia à missa, mas numa questão de ser domingo, de vez em quando, se desse. E lembro perfeitamente, em Londres fui a um concerto da Beyoncé, isto é verdade, e fiquei o concerto todo tipo assim parada, a olhar para aquele mulherão, que tinha a mesma idade que eu, ela tem 41, na altura tinha 20 e tal, a pensar, como é que uma mulher consegue estar tão presente no presente da vida dela, a inspirar 1 milhão de pessoas no melhor da sua versão, sabes aqueles quantum moments da tua vida que tu fica tudo a dançar, não sei o que, e eu assim, de boca aberta. E fui para casa, a absorver a 100%. Fui para casa completamente transtornada nesse dia mesmo, e tive tipo uma conversa com Deus como nunca tinha tido na vida. Tipo, disse, pronto, se existes, sabes, aquelas perguntas, então manifesta-te de alguma maneira, porque se tu não acredito que vinha à vida, eu quero ser a Beyoncé da minha vida, quero saber o que é que eu tenho para fazer, qual é que é a missão, onde é que eu sou no meu expoente máximo. E pronto, isto foi muito real. Eu tive mesmo uma conversa que depois escrevia o que é que eu achava, o que é que eu dizia. Eu quero uma coisa concreta, eu quero fazer uma coisa que tenha a ver comigo, uma coisa que eu gosto, e depois vinha palavras como frases, coisas que me inspiram, a vida dos outros, a beleza, a estética, a tipografia, tipo, vinham assim coisas, e pronto, isto foi um discernimento que foi acontecendo. Mas também uma coisa engraçada que aconteceu foi que
típico nessa altura, não sei se te lembras, tudo o que nós queríamos saber, we Google it. Hoje em dia também, mas nessa altura era o máximo. Começou o arranque. E óbvio que fui parar àqueles sites brasileiros. Oi, tudo bem? Você está procurando Deus? Então você tem que começar. Pronto, caí nisso tudo. Mas uma das coisas que me ressoou foi, se queres saber alguma coisa, já há uma Bíblia feita, acontecida, se tens algum interesse, tens que aprofundar um bocadinho a palavra, tudo à volta disso. Era um pai 3 da manhã, eu mando uma mensagem à minha mãe e disse: mãe, manda-me aí uma Bíblia em português. Minha mãe deve ter ficado assustada, no contexto de nada, e assim foi, ela mandou uma Bíblia em português e eu tive durante, 2, 3 meses pelo metro de Londres a folhear a Bíblia, coisa que nunca tinha feito na vida, não conhecia a história, não sabia de nada. Efésios, Coríntios, primeira leitura, segunda, nada, zero. Quem é que sabe? Quem é que se entende com aquilo? Quem é que se relaciona nos dias de hoje, não é? Certo. E pronto, e ao longo desse percurso, aquelas palavras começaram mesmo a entrar. Aquilo começou a ser uma história para mim. Mas ainda não estava definido na tua cabeça de todo, zero, como é que irias materializar, isto era um caminho, não é? que me foi dado. Tipo, passo número 1, queres saber um bocadinho mais? Tipo, certo. beabá, começa por ver o que é que eu já fiz no meu livro. Certo. E foi isso que eu senti, que tinha que saber um bocadinho mais, fazer a pesquisa. E a pesquisa era ir folhear o que é que era aquela Bíblia, não é? O que é a Bíblia, no fundo. E pronto, ao ler nada sequencial, tipo só trechos que eu aprendi, começou dentro de mim a haver um eco gigante, comecei a sentir que estavam a falar com... A história era a ver comigo. Senti-me envolvida bastante naquelas palavras e acho mesmo que são palavras transformadoras na medida em que, se a pessoa tem a mente aberta e está à procura de alguma coisa, sem dúvida que há ali uma mensagem para nós. E eu sei disso porque eu vivi em cidades altamente estimulantes com tudo, e às vezes tipo, mesmo aquele anúncio da Nike ou aquele dos ténis que diz tudo é possível, às vezes é o que nós precisamos de ouvir em situações que estamos um bocadinho mais descrentes ou com menos energia ou com menos capacidade. You can do it. Exatamente. E assim foi, e aos poucos comecei a perceber que aquelas mensagens eram muito especiais, que havia descontextualizadas no sentido em que sem aquele peso da história e sem a parte toda contextualizada, havia ali o sumo essencial, era interessante. Sim. E pronto, e surgiu aos poucos esta vontade. Fui a uma loja de pinturas, comecei a comprar telas, comecei a fazer mensagens, comecei a ver o que é que eu gostava, sempre à volta de tintas fluorescentes, coisas com luz, eu gostava da ideia de coisas vibrantes. De cor, sim, de cor que chamasse a atenção. Exatamente, letras giras, cores interessantes. Comecei a pensar, isto é altamente gráfico e design, que giro que é de chegar à casa de uma pessoa e ver a medida do amor é amar sem medida. Só assim, não precisa dizer Deus disse que a medida do amor, estás a ver? Só descontextualizar informações importantes que é para alimentar a nossa cabeça, o nosso pensamento, para ziguar-nos um bocadinho e percebermos que fazemos todos parte deste plano, que está tudo bem, que está tudo seguro, que não precisamos de estar num esforço constante, não é? Mais do que a profissão, que era o que eu ia à procura, eu acho que senti foi essa paz, essa sensação de esse encontro de missão de vida, não é? Sim, e já está tudo bem, não precisas estar nessa luta completa. Tudo o que tu precisas vai acontecer no tempo que assim for, mas efetivamente chill e enjoy life, que isso é que é o principal. No fundo, eu acho que o desafio e a coisa que mais ficou comigo foi: estamos nesta vida para aproveitar e para vivermos bem e para encontrar o que procuramos, sem dúvida, mas com equilíbrio e com sentido de presente, estar presente no presente, não estar sempre nem no passado nem no futuro, e o que é que vai ser nesta ansiedade. Pronto. O passado já passou, exato, para resumir, presente... Isto foi em 2007 que eu tive esta epifania, imagina, no meio de uma crise, etc. Tudo louco. Estamos em 2022, estás a ver? Toda uma vida... Porque lá está, eu acho que as coisas e o tempo, especialmente o tempo de Deus, não é o mesmo que o nosso. E os resultados e os sucessos têm a ver com os critérios que nós queremos para nós. Certíssimo. E, portanto, eu acho que é essa a minha caminhada agora. No fundo, se me perguntares isto e aquilo, e o plano de marketing, ainda está confuso, porque eu sou uma pessoa confusa, mas o caminho e a jornada de vida até agora está dentro do tempo que eu queria. Sendo que, ao mesmo tempo que eu queria esta profissão, também queria uma família, também queria casar, também queria ter filhos, também
queria me identificar e encontrar nesse aspecto, e assim foi. Portanto, como eu tinha isso como um grande critério também, acho que também penalizou, se calhar, os resultados que eu já poderia ter, no sentido de já ter atingido aqueles checkbox mais. Mas lá está, tenho isto muito presente na minha cabeça. Teve que ser preciso este tempo, certo. não é? Primeiros testes, em telas, com tintas, com etc. cores. Muito giro, não é? Mas não... E quando é que sai a primeira frase? O primeiro produto Pronto, que tu consideras que é um produto? A primeira frase que I saiu foi o I Want You Happy. Foi a primeira frase. É daí que vem o nome. É, porque esta frase, I Want You Happy, foi a minha pergunta a Deus. O que é que tu queres de mim? E ele responde-me, o que é que sejas feliz? E no sentido em que I Want You Happy também é, eu quero-te feliz, mas quer que faças os outros felizes. Certo. Então esta dualidade que certo. Eu senti mesmo. Reciprocidade. E como está em inglês, porque foi em Londres, foi numa Bíblia em Londres, e foi de uma leitura que existe, que no fundo, que Jesus diz aos apóstolos, quer que a vossa alegria seja completa. E esta ideia de alegria mesmo, no fundo, que não é uma alegria de rir e monumentânea, é uma alegria que vem de dentro, de ver a vida com os olhos, com esperança, com fé, com paciência, com calma, com sensação de que tudo faz parte e que temos que nos encaixar, com resiliência, com todos esses aspectos que são frutos desta paz interior. Mas ficou muito presente isso para mim, marcou-me, tatuou-me e senti mesmo uma ligação, e a partir daí foi a tal ligação espiritual da primeira pessoa, percebes? Senti uma relação pessoal com Deus, e acho que toda a gente que tem este encontro, e isto é uma nota pessoal, toda a gente tem este encontro com Deus, não fica a mesma pessoa. Voltando aos quadros, saí de Londres depois de Mas 3 começaste anos. O projeto lá e despediste. Comecei lá já as experiências. Okay. Tenho fotografias de papéis em cima de letras e não sei o quê, e testes, e tentei com tintas, era tintas, só que sou uma trapalhona, portanto tintas não fazia muito sentido, porque saía as letras de fora, e depois também sou um bocadinho perfeccionista. Sou perfeccionista e não sou, eu sou virgem nesse sentido, sabes? Aquela dualidade. Sim. Perfeccionista, mas ao mesmo tempo prática, que é resolver o assunto. Portanto, tintas não dava, mensagens com tintas ficavam borradas, portanto não dava. Comecei a ver soluções, como é que poderia ficar. Materiais que funcionassem. Sim, coisas perfeitinhas, um lettering bem feito, como se fosse design gráfico de revistas, etc. Que era isso que eu sempre gostava, eram as letras todas giras e bem feitas. Pronto, vim para Portugal. Chega a Portugal. Mas decidiste despedir no sentido de vou deixar. Porque já não estava a mesma pessoa, já não cabia nesse sapato. Sim, muito bem aplicado. Já não dava para ir para aquele escritório, já gritava dentro de mim qualquer coisa diferente, já mudou o shift, mudei a direção. Portanto, decidi sair, chego a Lisboa, nessa perspectiva do vamos ver o que é que Deus tem para mim, toda guru, não é? Como eu estava. Vamos ver para onde é que isto vai. E é engraçado porque a pessoa larga, e quando larga, de facto, deixei de ter aquele medo de controlar. Chego a Lisboa em julho e em agosto, sem saber nada. Esse verão não sabia para o que é que ia, para onde é que ia, o que é que estava a fazer. Estava tipo, olá minha filha, olá minha irmã, para as minhas irmãs, para as minhas amigas, toda calma. Chega a agosto e uma amiga minha diz-me, olha, uma prima minha ficou doente, há um voo para Nova Iorque, vamos todos de família de férias, queres vir? Eu, como assim, Nova Iorque? Ela, sim, bora, são 15 dias, vamos para Nova Iorque, vamos para os Hamptons. E eu, quem é que recusa umas férias em Nova Iorque? Mas lembro-me que tinha acabado de chegar, não tinha muito dinheiro, estás a ver, sabes, aquele... Sim. Não sabia que trabalho aqui ia ter, tinha as minhas reservas marcadas para uns meses para ver ainda. E disse, está bem, vá, nesta perspectiva do vamos. Deixa ir. Chega a Nova Iorque. Conheço o irmão dela, que já conheceram, amigos dos meus pais, etc., filhos de amigos dos meus pais, e ele estava a começar tinha comprado a patente do melhor bolo de chocolate do mundo e ia lançar em Nova Iorque. E estava a abrir as lojas lá, estava a começar o processo todo, estava no início, e eu estava em Nova Iorque de férias, tipo, completamente deslumbrada com a cidade, vinha de Londres e ainda dizia, where's the lift? E eles, de elevator, toda a coisa ainda. E começámos a falar e ele, tipo, realmente estou à procura de alguém de comunicação, design, para ajudar aqui na parte das lojas, etc. Eu estava desempregada, tinha 28 anos. Neste espírito do deixa ver onde é que isto vai, claro, não é? Aceitei. Claro. Isto é um sinal. Isto é um sinal, claro. Mas de repente tudo é um sinal. Sim, era um bocadinho irónico. Exato.
E então, olha, assim foi. De repente mudei-me para Nova Iorque neste espaço. Ou seja, eu nem desfiz a mala de Londres. Certo. Eu não queria acreditar, sabes? Tipo, tinha estado 3 anos em Londres e de repente siga para Nova Iorque. Nova Iorque foi uma loucura de tudo e um par de botas que posso imaginar. Tive quase 2 anos lá. Só tudo para em ver. Um par de botas, lá está. Tudo em um par de botas. Estou sempre à procura de analogias com sapatos. Sim. Como é que eu ia te explicar? Nova Iorque foi uma explosão, uma explosão eu acho de que design, de arte, sim, parte boa, exposições, arte, design, tudo o que eu possa imaginar, tudo o que está a acontecer lá, certo. é a primeira mão de tudo sempre, não desfazendo, como é evidente, mas claro, lá tem uma projeção claro sempre sim, gigante. De... Portanto, essa parte foi uma esponja para mim, eu precisava se calhar daquele cursinho. Por outro lado, tão estimulante, que eu vim para Portugal passar 2 anos com uma doença de graves hipertiroidismo. Claro, cheio de sintomas, mudanças de humor, zero guru. Vim com um esbugalhado, completamente feita num oito, de rastos. E o engraçado é que estava naquele negócio do melhor bolo de chocolate do mundo, com mexicanos a fazer bolos de chocolates em cozinhas, eram los pasteles. Eu estive no negócio de bolos, estive em Chicago, em feiras eu estive a experimentar bolos por todo lado. Portanto, eu vim para aí com mais 20 quilos, com hipertiroidismo, ou seja, não dava a dar também, percebes? Tipo, não, pronto, foi uma experiência inacreditável, claro. Mesmo, mas Nova Iorque realmente é o que eles dizem, se consegues, aguentas, se não, come-te viva, porque é tudo uma dinâmica... muito absorvente. Tu imagina, vais a uma mostra de cinema, estão lá os atores todos, tipo, é normal, sentados ao lado. Sim. Tens que absorver muito isto, vais a bares, a restaurantes, é tudo à flor da pele, é sempre... Pronto, e foi isso, muito estímulo. Pronto, efetivamente, Nova Iorque foram 2 anos, portanto, já vais acumulando anos. Sim. E pronto, cheguei a Lisboa um bocadinho feita assim ainda a tentar recuperar e foi um bocado difícil esse início e voltar de Nova Iorque para Lisboa também uma grande transição em 2010, 11. Mas em Nova Iorque trabalhaste quadros? Em Nova Iorque o projeto ficou completamente parado no sentido em que fiz muita, estava sempre com um olhar já para isso. Dirigido. E muito à volta das lojas, dos museus, por exemplo, aqueles merchandising todos, aqueles posters, aquilo tudo tão bem, a mensagem, eles têm uma maneira de pôr o design gráfico das coisas. Um artista, um pintor qualquer numa exposição lá, depois todo o merchandising à volta está tão bem feito e isso sempre me cativou imenso. Passei horas em lojas deste estilo, sempre a absorver isso tudo e nesse aspecto foi bom, mas lá está, não estava ainda... dentro do... Estavas a beber com o olhar mais dirigido. Mas lá está, ou seja, também Nova Iorque não resultou porque lá está, começa-se a afastar do propósito. Eu já tinha sido dada a mensagem, sabes? E isso é real, a pessoa começa-se a afastar e começa a perceber, não é por aqui o caminho outra vez. Portanto, voltei para Lisboa, já a dizer, agora é que é. Agora vou ficar aqui. Entretanto, cheguei a Lisboa, tudo muito giro, mas a pessoa precisa de um trabalho, não é? Para pagar uma casa, para viver, já tinha 30 anos. Mas não estava na tua cabeça começar logo o projeto quando vieste? Comecei logo, mas a trabalhar. E assim teve que ser. Certo. Portanto, durante os primeiros 5 anos eu estive a trabalhar em empresas em Portugal. Estive primeiro na Rita Rivotti, que também era uma agência de design de rótulos. Só que lá está, foi o meu primeiro trabalho depois de Nova Iorque. Eu estava ainda, para além destes sintomas todos, não imaginas? Isto de hipertiroidismo e tudo é um desafio enorme para as mulheres mesmo, porque engordas, emagreces, tive um problema enorme nos olhos, é horrível, muda imenso. Portanto, eu não estava no meu... Não estavas nada Beyoncé. Nada Beyoncé nessa altura. Portanto, infelizmente esse primeiro trabalho não foi o melhor nesse aspecto, mas foi bom outra vez. Bem, sim. A parte do lettering, etc., foi ótimo também porque com ela é espetacular, é das melhor design de rótulos em Portugal e com ela viajei, fui ao norte, vi imensas quintas, foi bom essa parte um bocadinho mais de natureza outra vez, de reconectar-me outra vez com essa parte, porque sem nós estarmos bem também não vale a pena, isso foi uma boa parte. Teve essa função. Exatamente. E depois saí e fui trabalhar para a Visabeira 4 anos, onde estive a fazer mais parte de design gráfico, responsável pela Boral Pinheiro, Vista Alegre, projetos desse aspecto e outros.
E também foi ótimo. Foi e um uma ambiente, riqueza sim, criativa brutal. Exato, e foi um sítio espetacular que também me deram imenso... E fiz imensos amigos, também trabalhei com uma diretora criativa ótima, a Catarina Pestana. Foi um sítio que e também... trabalhavas design gráfico puro? Design aí, gráfico, sim. E foi um sítio que também me deu a estabilidade que eu precisava, lá está, para me restabelecer e para começar a perceber. E aí já trabalhava no I Want You Happy, ao mesmo tempo. Desculpem, fiz a ver, mas aconteceu. Porquê? Porque comecei a ver em Portugal o que é que eu poderia fazer mesmo destes quadros. E aí começou a minha pesquisa de como é que eu vou fazer estas letras. Vão ser impressas, vai ser serigrafia, que tipo de materiais é que me interessa? Mas tu trabalhas N materiais. Trabalho nos materiais que comecei... Como é que chegaste aí? Exato, pensei, pintura não dá porque não é rigoroso. Certo. Então fui ver e percebi que corta laser Sim. era uma coisa boa. Então, a princípio, até cortava as letras. Nunca ia borrar. Nunca ia borrar. Então comecei a fazer moldes. Chapas, moldes, em que eu tirava as letras e depois pintava. Só que depois o molde é que me interessava. Certo. Estás a ver? Eu comecei a pensar, calma, isto é que eu acho giro, isto já é o quadro em si. Tinha as letras todas por todo lado, eu pensava, é giro também, mas calma, eu estou interessada neste molde. Mas já trabalhavas o lettering que fazias no molde? Sim, fazia o lettering, trabalho sempre em computador, faço o design do maquete, como é que eu quero o lettering. Como é que é o processo criativo? Pronto, as pessoas começam com, não sabem que frase é que querem, ajude na frase, mando listas de frases, mas que hoje, desculpa, quer. só voltando aqui um bocadinho atrás para enquadrar. No fundo, tu começaste o projeto com frases que... mais bíblicas, com esse cariz mais espiritual, certo? Exatamente, e era sem dúvida, ainda é o que mais me estimula. O que mais vai ao teu coração, mas começaste também a adaptar a frases que as pessoas pediam, não é? Clientes Isso aconteceu finais. mais em 2018, quando comecei a trabalhar com uma amiga minha, que também me deu esse cunho mais profissional e disse, Vera, isto tem potencial também para ser uma coisa só de design gráfico, não precisa de ser tão carga espiritual. Temos que chegar a clientes que não são católicos. E efetivamente, aliás, eu também nunca quis só clientes católicos. Certo, tu no fundo querias uma mensagem de amor, de e eu até acho que Jesus era um hippie todo anti estas coisas estão estabelecidas. Eu própria sou, eu não sou... Pronto, está bem, sou religiosa, mas eu não gosto nada de coisas formatadas e fechadas, percebes? O que me interessava era mesmo ir à essência das mensagens, ir ali ao core, não era a parte toda a emblema que não nos identificamos, e até mesmo às vezes as missas, aquilo tudo é maçudo, é difícil, não ouvimos, quem não tem contexto não se identifica muito, percebes? Portanto, o que me interessava era ser esta New Age... Vamos pôr a mensagem na rua, não é? Como designer gráfica. Se fores a ver, isso é a função de uma designer, é fazer a mensagem chegar do ponto A ao ponto B de uma forma inteligente, funcional, criativa. Portanto, eu nem sequer estava a desvirtuar da pessoa da minha profissão. Portanto, eu comecei a interessar-me por isso. Primeiro começou coisas da Bíblia, etc. E até 2013 fiz uma expo party toda fashion, num bar à noite, pus as frases todas num ambiente de noite, com DJ, com copos, para exatamente chamar outras pessoas e chamar a atenção a outro estilo, e era para ter outro ângulo. Isto é uma mensagem que pode passar em qualquer contexto. Sair daquele ambiente espiritual, mas gostava que tivesse essa referência que tinha normalmente associado ao quadro, estava de lado. Pronto, então temos aqui parte da mensagem, parte dos materiais. Comecei a fazer desenhos a laser, que adorei na chapa, depois comecei a falar com os fabricantes e a ver nestas fábricas comecei à procura de materiais que eu achava interessantes, coisas de cozinha, industriais, lá está, não é? Tipo, comecei a ver, calma, estas agências de publicidade ou destas lojas, se fores à H&M, etc., usam coisas para reclames espetaculares, que isto num contexto artístico, com uma frase especial, é giríssimo. Isto em 2010, que ainda não estava, como está esta explosão hoje em dia, atenção que passaram-se 12 anos, não é? Portanto, na altura... E mesmo em Londres, quando faziam aquelas montras espetaculares, o que eu queria era eram os neons, eram as lâmpadas, era o que eles usavam, mas para uma coisa pessoal, para um quadro em casa, para uma mensagem, eu queria fazer aquilo a nível doméstico, não é? Portanto, e o teu objetivo era cliente final individual, depois mais tarde é que foste para o corporativo. Sim. No princípio começou a ser assim. Pronto, é assim, como em tudo, aos primeiros tempos muito atabalhoado, não sabia nada de materiais. Aliás, eu teria design gráfico e havia no IADA design industrial. Deveria ter tirado esse, porque hoje em dia é a realidade. Eu estou o dia todo com a cabeça enfiada em ácidos, vernizes, decapantes, de tintas, de aços, cortenes, de
pronto, é a minha realidade, para ver o que é que funciona, o que é que Tu trabalhas material. Diz-me os materiais todos que tu trabalhas com... Trabalho com inox, com aço cortene, que é ferro enferrujado, sim, com latão, que é aquele sim, polido, ou mate ou polido, depende do tratamento que se quer. Que parece-me inox, não é? Esse latão que estás a dizer. É o dourado, é aquele sim, dos prédios, sabes? Das campainhas antigas. Sim, perfeitamente. Depois trabalho com chapas de Zincor que podem ser lacadas. Lacagem é tipo quando é pintada assim, certo, que é dos carros e dos pronto, as lacagens todas, portanto. Depois madeiras, também vários tipos de madeiras, com mais nós, menos nós, mais escuras, mais claras, etc. E depois um leque também gigante de acrílicos. Certo. Cá os fluorescentes. Cheios de cores, fluorescentes, sim. Portanto, e mais queria eu. E depois há a parte das luzes. E essa busca de materiais novos é um trabalho que estás sempre a fazer. Sempre. E adoro a ideia de que fluorescentes, luzes, chamativo, tudo o que tenha à volta dessa combinação, impacto, estás a ver? Muito à volta do design gráfico. Ainda agora estive em Barcelona, fui à Moco Museum e lá estava em cor-de-rosas fluorescentes a dizer uma frase qualquer. Isso sempre me estimula, sempre acho espetacular. Sim, sempre fico, uau, ainda sinto isto, passado essa vibração, anos, não é? Ainda acho mesmo giro, nunca morreu, portanto, está lá desde o dia 1. E pronto, portanto, isto tem sido um rolo, não é? Às tantas, quando eu estava a trabalhar na Visabeira, começou já a ser um bocadinho gritante, mas aí conheci o meu marido, fiquei à espera do bebê, portanto aí começa também mais uma condicionante para esta roda. Mais uma bola para o malabarismo. Exatamente, esse meu marido já tinha 3 filhos, semana sim, semana não, portanto eu passei de uma solteirona, party all night long, para mãe e madrasta de 3, e é muito para processar, e... Isso era outro podcast. Fica marcado, segunda temporada. Pronto, e efetivamente começou assim, mas... Ok, mas aí, quando estás à espera do bebê, já estás com o projeto full time, exatamente. Certo? E como é que começaste a vender? Criaste algum site? Como é que chegaste ao cliente? Acho que eu sempre... Porque ao princípio eu tenho a ideia que foi muito palavra... Sim, palavra puxa palavra. Puxa palavra e que no fundo as pessoas pediam-te frases. Não, repara, nós estamos em 2012, que foi quando começou o Instagram. Sim. Já viste? Nós somos tipo uns elefantes nisto. No sentido em que estávamos lá desde o dia 1. Portanto, o Instagram, quando começou, eu tirava fotografias às experiências e as pessoas acharam, na altura, aquilo foi super, uau, que diferente. E era mesmo, eu própria achava diferente. Eu ficava tipo, era mesmo isto que eu queria, era este resultado. Deves ter sentido um bocado isto, não é? Esta sensação de que a pessoa imagina e está ali e mesmo havendo milhares... O teu é diferente, é a tua cara, está ali a tua personalidade. Sim. Portanto, eu punha no Instagram ainda, e até agora tem sido a ferramenta mais sim, de comunicação mais usada, certo. E assim foi, começou de 1 a 1 e depois muito à volta de como eram coisas mais espirituais ainda. Compravam as madrinhas, queriam dar a uma noiva num casamento, tu imagina, era um grupo de mulheres que queria dar a uma e depois esse grupo de mulheres todos também queria para esses casamentos, e como também apanhou aquela minha geração de casamentos, etc, foi muito amigos, e há sempre essa parte, essa fase, que é primeiro os amigos, família e amigos, não é? Depois os amigos dos amigos, e depois os desconhecidos e o público geral, acho que começa assim. Sim. E pronto, mas tu trabalhas só com pedidos especiais de clientes ou tu fazes mesmo quadros que vendes? Se eu quiser comprar um quadro, posso comprar já? Ou tenho sempre que encomendar? Sim. Tem que ser sempre uma frase específica ou já tens frases eu tenho sempre frases padrão e antes da pandemia acontecia assim, certo. Eu lançava tipo coleções, certo. E fazia as minhas frases e como eu gostava. E eu acho que eu hei de voltar a esse formato outra vez, porque é onde eu consigo expressar outra vez e dar asa à minha criatividade, se bem que depois faço frases um bocado fora de pé que ficam lá no armazém durante séculos, ninguém como em quer. Tudo, há sempre uma as parte. As minhas devaneios, que aquela é linda e ninguém pega naquilo porque é zero comercial, super profunda, mas não vende. Não, mas é assim, como hoje em dia tenho tanta facilidade, rapidez e destreza a fazer na hora, faço o que a pessoa quer na hora, sai mais barato entre aspas e é mais compensador. Fazer exatamente o que se quer com as medidas certas, com a maneira que a pessoa quer pôr o fio, que acaba por não fazer stock. Isto também porque trabalhava num espaço que era o Lax ali em frente ao rio. Exatamente, tinha aí um espaço
e que também com a pandemia acabou por sair, mas também já não dava, já não era o sítio certo também, porque já não estava a ter muito espaço. Levou-me à pandemia. Precisas de espaço, precisas de espaço. Materiais, precisas Exatamente. de... O que é que acontece hoje em dia? Trabalho nas fábricas onde estou. Ok. Eles já não podem ver à frente. Não, eles podem. Eles gostam de mim, têm paciência. E depois tem imensa graça, porque imagina, vê lá tu, estamos numa fábrica a fazer peças de roldanas e coisas para encaixe de candeeiros. Sim. Vem a Vera com uma frase: o amor é lindo e temos que acreditar uns nos outros. Ainda gostas de mim? Então imagina, tenho aquele grupo de homens todos a ler as minhas frases e dizer: Vera, o que é hoje? E eu, pois, pensem nisto, vejam onde é que isto se aplica na vossa vida. Pois gozam, pois riem. Mas tenho isto espalhado por Lisboa, tudo à volta de Lisboa, a periferia toda de Lisboa, em Algueirão e tudo, já todos me conhecem, já sabem. Ou entre sempre esbaforida. As diferentes fábricas e pelos diferentes tipos de materiais. Exatamente, sim. Imagina, para polir o latão, não sei o quê, tem que ir até à Amadora, um sítio único que ainda faz, que faz só o polimento e só me aceita a mim, porque eu já fiz esse trabalho todo, porque sou aquela que vai lá e que fala com a Dona Rosa, a Dona Odete e diz e explica e sente-me e digo, pois é a vida, mas já viu que esta leitura fala sobre o Senhor Abílio das Luzes, que me atende sempre, Senhor Abílio, por amor de Deus, eu preciso mesmo de ajuda, que eu fiquei eletrificas tu no mesmo sítio? Sim, no mesmo sítio, e ele ajuda-me e dá-me soluções. Eu digo, desculpa lá, que ele tem esteticamente, não funciona. Coitados, eles não estão habituados. Claro, não estão formatados para isso, claro. Tenham este cariz estético. Digo, isso não pode funcionar dessa maneira. Não ficou bem, não está bonito. Eles, Vera, bonito, who cares? Todos chus, estás a ver? E eu, não, isto é para uma exposição chiquérrima, vamos todos. Portanto, há esta, e acabo por... hoje em dia estou sem... Ou seja, estás-me a apanhar numa fase em que houve a pandemia, certo. Pronto, também já passou. Certo. 2021, eu tive a minha filha... Fazes os mercados da stylista sempre? Não, deixei de fazer. Deixaste de fazer, ok. Porque fui mãe, entretanto, outra vez, a segunda vez. E como houve essa pandemia, a minha filha acabou por ficar um bocadinho de tempo a mais a casa. Certo. Ou seja, ela foi agora com 2 anos e meio. Podia ter ido, porque ela tem um temperamento que já devia ter ido. Mal eu pari, devia estar numa creche. Porque ela é tipo um monstro da Tasmânia. Mas, como estávamos todos nessas circunstâncias que eu não fazia ideia se ia voltar, não voltar em 2021, certo. Sabes que houve aquela dúvida ainda. Eu disse, não tenho paciência para ainda ir buscá-la, não sei o quê, portanto ficou comigo e atrasou um bocadinho. Certo. Portanto, estamos em 2022, já está tudo despachado, sabes? Sim, arrumou. Eu esqueci-me de contar este episódio em que em 2018, antes da pandemia, tive uma sócia que era uma amiga de infância, a Maria, sim. Que me ajudou imenso, tirou-me um bocado do meu La La Land espiritual e a vida é bela para, Vera, Excel, manda-me o stock em Excel e eu... Stock, mandava tipo com flores e com fadilhas e ela, não, realmente porquê? Porque eu sou boa na parte criativa, nos armazéns, a imaginar, a pensar, mas alguém tem que arrumar a casa, valores, não sei o quê, dinheiros, vendas, é um patamar difícil, certo, e continua a ser, e por isso estou aberta a quem quiser me ajudar nessa parte. Eu acho que agora vou-me sentar, literalmente agora, estamos a falar de que setembro começaram as aulas, outubro foi ontem, estamos no mês, agora são as encomendas todas de Natal, entretanto tenho sempre encomendas. Certo. O negócio nunca parou, nunca. O que aconteceu foram fases diferentes. Fases da vida, e eu sempre tive de encomendas, aplicar, sempre, encomendas essas de clientes super criativas que querem sempre ir mais além. Certo. Tipo, Vera, tem isso, e mas estimula-te imenso, isso é espetacular. Em azul, pima, vamos lá procurar novos sítios, como é que dá azul, onde é que dá azul, onde é que dá não sei o quê. Sempre assim, portanto, por isso é que eu digo, queres fazer coleções novas? Isso é quando eu tenho tempo, disponibilidade, que nunca houve muito tempo para isso. Certo. Foi nessa altura, entre os meus 2 filhos e antes de uma pandemia. Porque, efetivamente, atualmente, como com a Maria também entrou este patamar das empresas e de fazer sinalética para empresas, frases que também... funcionam lindamente. Super giro também. É criar nos espaços empresariais frases inspiradoras, com materiais também luminosos, para ser um ambiente interessante para se estar. E para inspirar também, e para trabalhar a motivação. E principalmente uma coisa que eu acho que é, eu tento fazer coisas que também não sejam tão... Se às tantas, imagina, uma empresa, funcionam os acrílicos, não tem que ficar lá para sempre, percebes? Podemos estar sempre a renovar. São coisas que mas lá está, são frases profundas, todos os dias estás em trabalho com aquela frase. É a diferença, percebes? Porque todos os dias chama-te a atenção para alguma coisa. Ou não, ou passas ao lado, mas depois há um dia que
Pronto, e com a Maria houve esse patamar, mas depois deu-se a pandemia, a Maria foi para outro trabalho, também teve que ser, portanto é tudo assim, sabes? Certo. E agora tenho 40 anos, fiz 40 anos, também Moisés levou o povo durante 40 anos. Às vezes uma mudança demora o seu tempo, temos Sim. que acreditar. Sim. E neste momento sinto que já domino muito, já Uma série de técnicas e materiais. Já estou muito mais acordada para a parte de marketing e daí começar os stories e a Instagram e começar a entrar nesse mundo dos TikToks e da linguagem que é hoje em dia, e temos que fazer esse trabalho, não vale a pena voltar. E é bom ter os filhos e enteados de idades diferentes. Sim, completamente, eu aprendo imenso com eles, sim, sabem tudo e dizem-me tudo e são super críticos, é aquela crítica que tu queres ouvir. Sim, sim, sim. E tem que ser, portanto, agora está a ser a combinação de tudo, vamos para a parte mais de marketing digital, fazer essa comunicação, explicar um bocadinho quem eu sou, o que é que acontece por trás, a autenticidade dos sítios onde eu estou, não é? Estou em fábricas lindas, espetaculares, que são raridades no mercado industrial que nós temos, já não existe, já não se vão fazer assim como antigamente. Os artesãos que ali estão são pessoas que sabem tudo, e digo-te, as pessoas que se reformaram neste período de tempo que eu estou a trabalhar aqui em Portugal fazem a maior falta, ainda lhes ligo às vezes, porque os que vêm substituir não correspondem igual, não sabem, e eu fico aos papéis mesmo. E depois outra coisa é um legado que se perde, não é? E é uma pena porque pessoas, ninguém tem esse tempo e esse interesse. E as novas gerações não estão com essa disponibilidade, nem têm esse interesse. Uma pena, porque se tu fores a ver, é de um perfeccionismo, de uma beleza, rigor. Claro, e já não há esses materiais e já não há esse tempo. E pronto, mas efetivamente com esta inflação, a guerra, etc., os materiais também sofreram uma loucura. Imagina, o meu negócio está sempre com algumas variáveis. E eu penso, tipo, ter um espaço físico é uma vontade enorme para as pessoas verem e poderem ter tipo uma espécie de showroom onde eu também posso trabalhar e agir, porque é uma oficina. Também as pessoas podem levar lá os quadros que já compraram, que as luzes já não estão a funcionar, podem substituir, comprar umas novas LEDs. Se imagina, já não gostam daquela cor, há a possibilidade de trocar a cor se quiserem, ter uma espécie de uma oficina aberta, como se fosse um carro, compras ali ao investimento no princípio, mas podes querer fazer alterações, querer ver outra luz, outro aspecto, outra possibilidade e ver o que há de novo também. Portanto, acho que isso será E dá para transformar os quadros? Já pensaste nisso? Sim, alguns sim, outros não. Por exemplo, eu fiz as telas em acrílico, são perfuradas. Precisamente se uma pessoa quiser mudar, pode mudar. Se quiser, tira os furos e faz uma nova chapa e só compra a chapa, por exemplo. Mas pronto, isso são extensões do trabalho. Há milhões de possibilidades. Eu sinto-me uma bola de nervoso, de ideias a explodir. Porque lá está, enquanto se está a gerir tudo isto pessoalmente, a sócia saiu, outra entrou, ter um bebê, voltar não sei o quê, etc. As ideias estão sempre a fervilhar dentro de mim. Porquê? Porque isto é uma paixão real, verdadeira, autêntica, que vem dentro de mim. Só eu sei o que é que está dentro de mim, estás a ver? Só eu sei o potencial que isto tem para dar, onde eu gostava de estar, percebes? E agora é só manifestar para a vida real, dentro dos critérios do sucesso que eu quero. Quais é que são? Ou seja, atenção, eu quero pôr uma mensagem no mundo, quero espalhar. Aliás, uma das frases que mais me chamou na Bíblia é: quero fazer de ti uma luz e levar a minha salvação até aos confins da terra. Eu acho que no sentido em que levar esta luz, este quadro com luz, esta mensagem de amor, que é o que me motiva sempre, ou seja, internacionalizar a marca, acho que era uma coisa que eu gostaria. E sem dúvida trabalhar muito este online também, porque na verdade o que eu faço, imagina, eu posso ter fábricas em Itália e fazer os quadros em italiano, percebes? Isto pode ter, também tenho um paralelismo para isto, não é? No sentido em que, mesmo o Pentecostes, não é? No sentido em que tudo pode ser traduzido. Não tem que ser em português, não tem que ser só em inglês, pode ser qualquer frase em qualquer lado. Se houver esta casa-mãe, depois o resto. E gostava de caminhar para aí, tenho muitos sonhos nesse aspecto, mas lá está, a pessoa tem que saber. Tudo tem o seu tempo. Tem o seu tempo, e eu acho que estão aqui as ideias, não só ideias de novos materiais, novas maneiras de fazer isto, novos tipos de merchandising. As frases não têm que ser só quadros de luz, há uma série de outros materiais em que pode acontecer esta piada da luz
Mas a piada da luz, que tu estás a dizer com esse ar simples, a piada da luz é uma coisa que faz toda a diferença, porque tu estás numa sala e é uma luz de repente ambiente. apagaste as luzes e está só a luz do quadro e fica incrível. Exato, portanto... e está uma presença, passas a mensagem que tu queres, é uma mensagem presente em momentos... Claro, e às vezes imagina, é a frase de um casal, ou tive uns amigos meus que diziam, eu já sei quando ele está chateado, o quadro está apagado. Quando ele chega à casa e liga, quer dizer que há a possibilidade de falarmos e vai haver conversa. E eu, uau, tipo, que significado. Nunca sabemos. E para além de todos os clientes, como eu disse, que me ligam, e há toda uma história por trás, pessoas que vêm falar que se divorciaram, ou estão mais tristes, ou estão mais contentes, e este quadro vai trazer essa alegria, vai trazer essa luz, percebes? E isso, nunca posso me afastar muito disto. E correr atrás desse tal sucesso, porque eu sei que isto desvirtua-me imenso, percebes? Não, mas tu ias dizer qual é que era a tua definição de sucesso. Pronto, a minha definição de sucesso é trabalhar, no fundo, ainda me falta essa volta, eu acho. É isso. Tens tanto tempo pela frente aí. Espero que sim, não é? Mas eu fechei um bocadinho este ciclo de ser mãe, não é? Já fechou a loja completamente, isto é uma mensagem muito clara. Portanto, isso já... Eu acho que acontece na vida das mulheres também um bocadinho, quando este ciclo fecha, começa a haver todo um espaço novo para este espaço, não é? Que fica dentro de nós, já acabou a corrida do ser mãe, dos bebés, das fraldas, isso tudo, e é isso que eu me encontro. E então, eu gostaria muito de dar espaço, mas também não posso estar muito controladora a querer os resultados, etc., porque isso põe-me ansiosa e nervosa. Ou seja, eu tenho que... Limita a tua criatividade. Tenho que equilibrar, eu tenho que voltar a estar um bocadinho mais espiritual, a voltar à raiz. Já fiz imenso trabalho, eu tenho que reconhecer isso, não posso estar irritada por lá estar... Ou seja, às vezes a pessoa precisa dos resultados muito visíveis, de lá está, do dinheiro, Então hoje em dia com os Instagrams da vida e os influencers, e estar no sítio certo, à hora certa, e aparecer e massacrar muito, etc., sabes? Não é isso que eu procuro, mas também sei que isso tem o seu valor. Tem que saber equilibrar aqui um bocadinho, percebes? E na verdade, imagina, eu nunca dei quadros a influencers, nunca fiz isso. Percebes? Há certas voltas que eu ainda não percorri, esse caminho que também nos abrem portas. Elas hoje em dia são as produtoras dos produtos, elas é que mostram a experiência das coisas, já não é um anúncio na televisão entre a telenovela, não é? Claro. Portanto, que sim. São as novas ferramentas de comunicação. Exato, e é isso que eu tenho que percorrer, fazer esse caminho agora. E pronto, e para isso virei o meu barco. Fiz aquele curso online, ainda estou a fazer. Curso online para comunicar. Para comunicar, sim. E começar a fazer essa inspiração. Sim, porque no fundo está tudo centrado em ti, a verdade é essa, não é? E portanto é a Vera que cria, é a Vera que pensa nas frases, é a Vera que produz com as fábricas, é a Vera que comunica. Mas por isso é preciso essa multidisciplina. Mas eu tenho o sonho de ter um espaço, de ter designers, gostava de ter outros designers a darem outros inputs, como, não sei se sabes, mas isso acontece. Imagina, tu lanças um produto, as pessoas querem aquilo que eu lancei, não querem. Eu, assim que lanço, já não estou a pensar naquele, eu já estou a pensar noutro. Certo. Eu já estaria noutro patamar. Só que as pessoas querem aquilo que eu fiz. E aquilo que eu fiz, eu preciso de melhorar. E tem várias variantes, mas às tantas, se calhar, se forem ao meu Instagram, parece sempre a mesma coisa. Mas é o que as pessoas querem ver, é o que as pessoas compram. E aquilo que eu fotografo foi as encomendas que me foram feitas. Portanto, acaba por ser muito a mesma coisa. Certo. Mas eu já estava noutra, mentalmente. Mas podes seguir esse caminho. Tens aqueles que as pessoas se encomendarem, dá para fazer. Ainda está nisto, percebes? Sim. Ou seja, eu tenho que fazer efetivamente os quadros, eu tenho que ir comprar os materiais, desenhar no computador, se é para pintar, tenho que os pintar, se for para eletrificar, tenho que os eletrificar, se querem uma luz cor-de-rosa, tenho que ir buscar essa luz cor-de-rosa àquele sítio. Eu acho que essa é a mensagem do arranque dos negócios, é sempre, e é a grande dificuldade, é no fundo a pessoa conseguir pôr em prática todas as ideias que tem, porque objetivamente não tem uma equipa a fazer gigante isso, a aplicar todas as tem ideias. Que se tocar todos os instrumentos. E eu acho que esse é o salto até a pessoa conseguir, mas já tiveste com a Maria, vais voltar. Exato, a gostaria mais de ter, pessoas, exatamente, e sem dúvida que reconheço. Sempre ajudas, não é? Não, reconheço absolutamente que não podemos ser nós a fazer certo. tudo.
Certo. Até porque é uma pena, porque lá está o que eu digo, a quantidade de ideias que eu vou tendo que não consegues pôr em prática porque completamente. Luz, porque e depois há umas que eu ponho e ficam lá paradas no tempo, e às vezes ponho fotografias antigas que já fiz aquilo há não sei quanto tempo, isso é novo, e eu não é novo, já estava há não sei quanto tempo, só que lá está, não tive tempo para seguir. Sim. E eu acho que, ou seja, e isto acontece imenso nas empresas às vezes, imagina, alguém que se destaca, imagina, acontece muito na parte dos designers, há um ótimo designer que se destaca por ser ótimo designer, só que então é feito como diretor criativo. Ao ser diretor criativo tem que gerir uma equipa inteira e deixa de fazer o design gráfico que estava a ser ótimo. E perdeu-se às vezes começa a ser o design a gerir pessoas, a tratar disto, daquilo, do outro, nunca mais abre o computador porque tem que desaprovar e desaprovar. E eu acho isso pena, percebes? No fundo, eu gostaria de ter sempre este cunho na parte criativa, certo, que é onde as minhas visualizações, os meus sonhos, as minhas noites acordadas, está sempre tudo à volta disto. Eu sei o que é que eu quero sempre e até sou chata nisso. Só que depois há a realidade, não é? E eu não posso ser engolida pela realidade. Certo. Então estou neste equilíbrio. As we speak. À espera do novo sinal. No meio disto tudo, se fosse agora ter contigo a Vera de 20 anos... Para, que eu estou para aqui de que desculpa, estou cheio de comissões. Se a Vera que tinha 20 anos fosse agora ter contigo, ou que conselho deixarias a uma miúda que se queria lançar no seu projeto próprio? Era logo um par de estalos. Tu... Vais já para o teu lugar. A Vera de 20 anos, bem, eu gostaria sempre de encurtar o caminho e dar-lhe os atalhos. Sim. Não é? Às vezes há a sensação de um tempo perdido, mas isso não existe. A vida é mesmo assim, a pessoa tem que ganhar a maturidade e a sabedoria e a destreza e a humildade de saber que as corridas não levam a lado nenhum, são as maratonas, é a consistência, é a coerência, especialmente o trabalho interior, ser verdadeira, ser autêntica mesmo, não dizer que sou uma coisa e faço outra. Isto para mim foi o meu maior desafio. Eu dizia umas coisas muito espirituais e depois na minha realidade, no meu dia-a-dia, na minha maneira de ser, os meus comportamentos, sempre irritada, ou sempre chateada, ou sempre nervosa, ou sempre ansiosa, então quer dizer que a coisa não estava a casar bem. Certo. E isso tem sido o meu trabalho sempre. Hoje em dia eu penso, não estou perfeita de longe, mas eu tenho 41 agora. Eu quero, se calhar aos 60, aos 70, já estar esta pessoa em plena, em que sou toda, eu sou a mesma coisa. Percebes? Tipo, esse é mesmo o meu desafio, é sempre aí que está o meu olhar, é sempre aí que está o meu ouvido. Gosto de ouvir coisas de trabalho interior, que é quanto mais autêntica formos, quanto mais presentes no presente estamos, é a mesma sabedoria de vida, mais aproveitamos o grande presente que é esta vida e realmente somos essa luz para os outros, porque a inspiração e o que somos é único, é autêntico, não precisamos de estar a inventar mais nada, nem de tentar as coisas com muito esforço, não vê-se, não interessa. Portanto, eu acho que pronto, e por isso a Vera de 20 anos, tipo, filha, boa viagem, boa sorte. Era o que eu diria. O que é que tu sabe dizer? É tipo... Mas sem dúvida, deixa ir e pronto. E no fundo ter a mente e o coração aberto. E esta ligação consigo próprio. Sempre, sempre, sempre. Não perder, porque essa é a maior riqueza sempre. Vera, obrigada. Madalena. Gostei muito desta conversa. Rever-te ao fim destes anos todos. Tenho a certeza que a tua palavra vai viajar mundo fora. Obrigada eu. E vais vender muito e um par de botas. Muito obrigada. Obrigada.